Hoje é nossa aula 3, né, com o tema Proteção e Combate à Exploração e ao Abuso Sexual, PSEA. Hoje a nossa convidada é a Keila Maranhos. A Keila é assessora da Caritas Regional Norte 2. Ela atua lá nos processos de planejamento, monitoramento, avaliação e sistematização, PMAS, integra a coordenação colegiada do regional. Foi secretária executiva da Caritas do Nordeste 2 entre 2014 e 2021 e representa a instituição na REPAM Brasil, no âmbito nacional. Participa do GT sobre PMAS e COP30. Compõe a coordenação ampliada do curso de pós-graduação Lato Sensu Formação de Agentes Multiplicadores para Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, projeto ISAR Caritas, iniciativa das Caritas Brasileiras em parceria com as Faculdades Católicas de Belém. É mestrando em Políticas Públicas para Infância e Juventude pela Uni, especialista em Sistema de Garantia dos Direitos de Criança e Adolescente pela UFPA e graduando em Administração pela Faculdade Católica Dom Bosco. Keila, seja bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada por estar essa noite com a gente e fique à vontade. Muitíssimo obrigada, Vanessa, a Paula, da equipe, por, primeiramente, né, o convite também que foi feito pela equipe do curso de formação nacional. A gente me sinto muito honrada, né, de fazer parte desse momento, desse processo de formação tão importante dentro da Rede Caritas, né, para os agentes da Caritas e também para os parceiros. A gente sabe o quanto que é importante, o quanto que é caro a formação, né, para todos nós, assim, e parabéns para a Rede Caritas, parabéns para a equipe, né, que tem conduzido todo esse processo. Então, agradeço muitíssimo. E aí eu peço ajuda acho que da Paula, né, para a nossa apresentação. Eu perguntei, né, para o pessoal, assim, um pouco do perfil, e me disseram muita gente, é um curso com mais de 800 pessoas, eu falei, nossa, é mega mesmo, assim. Então, a ideia é a gente compartilhar, né, aqui informações, mas também experiências a partir dos nossos estudos e da nossa prática, que a partir do Regional Norte 2, né, que é o regional da Caritas Brasileira, que está com sede em Belém do Pará, e tem uma atuação no estado do Pará e também do Amapá, e em toda a região norte, nesse processo, né, dos encontros interregionais. Então, a gente sabe que a região aqui, infelizmente, né, e a gente vai mostrar um pouco e compartilhar alguns dados, violência sexual, principalmente crianças e adolescentes, né? Então, é um tema muito caro também para nós aqui na rede, no regional, né, na região norte, na Amazônia, que é um tema que a gente tem pautado e tem colocado como um problema, né? Para além de um tema, é um problema que a gente tem que enfrentar aí com de uma forma muito estratégica e também muito eficiente, né? Eficaz. Então, preparei aqui essa apresentação, e aí você pode passar para a próxima, por favor. Primeiro assim, né? Comecei falando, aqui a gente já caiu, já voltamos, e nessa dinâmica eu pergunto para vocês, né? Como é que a gente está se sentindo hoje? Assim, uma quarta-feira, né? Meio de semana, como é que está um pouco aí as nossas emoções, como é que estão os nossos sentimentos? E aí eu peço a vocês que coloquem, né, no chat, para que a gente também tenha, né, claro, um termômetro aí de como é que está o pessoal, para a gente também perceber, né, de que forma que a gente pode também conduzindo um pouco aqui a nossa conversa, a nossa aula. E a ideia é realmente que a gente possa compartilhar também aquilo que a gente tenha, né, de experiências, de conhecimentos também, ou questões que
que a gente possa, juntos, né, encontrar talvez as respostas ou os encaminhamentos. E é isso, né? Como é um grupo muito grande, eu fiquei pensando, bom, as emoções elas podem ser aí diversas também, inclusive essas, né? A gente viu que tem a galera aqui que é calorenta, tem aqui o pessoal de norte a sul, né? Que está presente aqui na nossa aula. Aqui em Belém, eu acho que está uns 30, uns 30 graus, que é a média nossa, né? E isso é para a gente sentir um pouco, pessoal, porque as nossas emoções, os nossos sentimentos são algo muito importante, né? Principalmente nesse trabalho nosso, ao lidar também com outras pessoas e pessoas que estejam ali de alguma forma passando, né, por algum tipo de violência. Isso é uma das coisas, né, que eu já trago aqui, que é preciso que a gente olhe, e as instituições, né, como a Rede Caritas e outros que aqui estejam presentes, a gente precisa muito ter cada vez mais, né, ações que promovam esse autocuidado também das nossas equipes, porque falar também desse problema ou do tema da proteção, do problema da violência, né, sexual e o tema da proteção, ela precisa começar por dentro das organizações, né? E nesse cuidado e nesse autocuidado com as pessoas. Então, muito obrigada a vocês aqui por compartilhar como estão, né, se sentindo, e que a gente possa, né, buscar cada vez mais cultivar, né, se eu estou feliz, né, se eu estou ali, né, com os sentimentos, né, de bons, né, que eu possa cultivar isso cada vez mais, e se eu tenho ali alguma situação, né, de preocupação, né, de tristeza, enfim, a gente possa buscar esse cuidado. E entre nós também, né, fazer esse autocuidado. Então, assim, isso era para eu conhecer um pouco, né? Não dá para a gente conhecer cada um, mas dá para a gente perceber um pouco aqui das emoções. E aí, assim, a Vanessa já disse quem eu sou, e, e aí eu trago aqui, né, um pouco dessa mandala também, ou dessa oca, né, para falar, ou para dizer, né, a partir do meu lugar de fala enquanto uma mulher amazônica, né, descendente indígena. Eu digo que eu sou filha do Rio Jurá. Rio Jurá é um dos maiores rios que nós temos na Amazônia, né, que nasce ali na fronteira do Brasil com o Peru, e nós vamos falar né, também aqui, e estamos falando sobre fronteiras nesse curso. Natural do estado do Amazonas, de um município que se chama Eirunepé, que já está ali, quem é dessa região ali, né, pertinho do Acre. Sou uma agente da Caritas, tenho uma caminhada com a Caritas já desde os meus 18 anos, para não revelar muita idade, mas já faz um tempinho. Eu inicio a minha caminhada com a Caritas no Amazonas, no estado do Amazonas, na Arquidiocese de Manaus, ali, onde a gente tem a Caritas de Manaus. Inclusive, um dos meus primeiros trabalhos foi na recepção da Caritas em Manaus e num atendimento inicial a pessoas que estavam ali buscando o apoio da Caritas, né, estavam em situação de imigração ou, né, de refúgio, e a gente fazia ali os primeiros encaminhamentos. E aí depois, né, eu tive a oportunidade de entrar na faculdade Salesiana Dom Bosco, cursei administração e continuei ali trabalhando também na Caritas, já mudando para Belém, né, que é onde eu vivo atualmente, e estou agora na Caritas do Regional Norte 2, como foi apresentado. Eu tive a oportunidade também de fazer um curso na Universidade Federal do Pará, de uma especialização em sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, muito em decorrência dos trabalhos que a gente vinha realizando aqui no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes,
né, em um dos projetos que nós temos que chama ISA, Ação e Proteção. Né? ISA é o nome indígena, que significa um tipo de formiga que tem um ferrão muito forte, e esse ferrão, obviamente, gera uma dor e um grito. Né? Então, é o que também significa esse projeto e o trabalho que a gente realiza no ISA Ação e Proteção, né? Que é escutar também os gritos, é acolher, é também gritar quando precisa, para que a gente busque ali a garantia, né, a proteção de crianças, adolescentes e jovens vítimas de violência sexual. E atualmente estou no mestrado em Políticas Públicas para a Infância e Juventude na Universidade de Brasília. Né? Então, para dizer que nesse caminho nosso da Caritas, a gente tem buscado sempre ter ali o nosso trabalho cada vez mais qualificado. Isso significa a gente também buscar estar nesses espaços da academia, né, de estudos, de qualificação também acadêmica, de conhecimentos acadêmicos, e assim a gente vai provendo também uma troca, né, do lugar nosso aqui de atuação direta e estar ali também buscando contribuir na produção de conhecimentos que a nossa tentativa, e a gente diz que, principalmente quando a gente vai olhar para as políticas públicas, é que essas políticas públicas elas olhem mais e reflitam, de fato, a situação e as diversas realidades que nós temos no Brasil. Então, aí veio o nosso ser Caritas também, esse nosso ser igreja ou alguém que milita nessa área, né, de defesa de direitos. Podemos passar, então, essa sou eu aqui, então, para dizer para vocês que o que eu vou aqui, né, trabalhar e conversar aqui com vocês hoje é muito a partir desse lugar, né, dessas vivências, dessas experiências também. E aí eu trago aqui, né, sobre o que nós vamos falar. Então, basicamente, né, a gente olhar e ver qual é o panorama que nós temos hoje no Brasil, né, em termos de dados e também em termos de contextos, compreender os conceitos, né, os principais conceitos em torno da proteção da violência, né, sexual e a exploração, ali, o abuso, a exploração e outros conceitos que estão dentro, né, do que é conhecido como violência sexual. Conhecer ali, na verdade, dar uma olhada, de perceber, né, o quanto que a gente tem de normativas, né, e documentos também que trazem aí orientações, né, legais e políticas também para a atuação das diversas organizações, sejam elas governamentais ou não governamentais, e refletir sobre, né, procedimentos, desafios e também essa perspectiva nossa de uma responsabilidade coletiva, né, para garantir a proteção e para combater a exploração e o abuso sexual. Podemos passar. E aqui um pouco para a gente, né, também interagir, que vocês possam colocar aí pelo chat também, o que significa para vocês, né, quem se sentir à vontade também, a palavra proteção, e aí olhar, né, nesse contexto nosso de migração e refúgio, né? Eu imagino aqui que a maioria que está presente trabalha, né, com migrantes, refugiados, enfim. Então, o que significa, né, para você que está aqui, qual é a sua compreensão de proteção? Se a gente puder compartilhar aí no chat. Aí, eu já coloquei aqui, né? Escudo, paz, o cuidado, a defesa do direito, né? Cuidado, escutas qualificadas, né? Cuidado, proteção de todos aqueles, né, contra qualquer tipo de violência, segurança, amparo, cuidado, a seguridade,
direitos garantidos, proteção, segurança, apoio, cidadania. Né? Cuidado, garantir direitos e políticas públicas, muito importante. Amparo, muito bem. Podemos passar. Muito obrigada. Podem continuar colocando. Tem quem quiser acolhimento, cuidado, né, integral. Existem, né, alguns conceitos assim, e algumas organismos e organizações internacionais, inclusive como a ONU e outras organizações da sociedade civil, costumam, né, conceituar ou traduzir ali a proteção, nesse caso, né, específico contra a exploração e o abuso sexual, ali, como um conjunto, né, de medidas implementadas que têm o objetivo de proteger. Então, vejam, né, tudo isso que vocês colocam, né, de proteger, de cuidar, né, de garantir que a integridade, né, das pessoas que estejam ali em civilidade. E assegurar, né, o proteger numa perspectiva também de prevenir, para que não aconteça, para que não ocorra a violência sexual, seja ali a exploração, abuso, outras formas de violência. Mas no caso que aconteça, né, a gente vai atuar para assegurar respostas rápidas e efetivas, seja dentro das nossas organizações, né, como Caritas, como também de outras em que a gente tenha conhecimento que aconteceu a violência, a violação do direito, e a gente vai acionar ali os mecanismos, né, que nós temos, seja elas ali na parte da legislação, de políticas, enfim, canais que a gente tem de denúncia, e fazer o acompanhamento para que a gente tenha ali as respostas de apuração da situação, né, de responsabilização e de cuidado, de proteção, caso tenha acontecido a violência. Né? Então, isso aqui em termos, né, gerais, mas eu convido, né, tem o Manual da Caritas Brasileira, é um documento bastante completo, né, que é o manual de formação sobre a proteção contra a exploração e o abuso sexual. Tem ali os conceitos, a gente colocou também no material, e que dialoga com esses documentos internacionais, né? Então, até aproveito para parabenizar a equipe que organizou o material, ficou muito bom. E a gente pode passar. Deixa eu ver aqui que tem. Muito bem. E aqui a gente entra nesse panorama geral aqui para olhar para alguns dados e olhar também para, eu coloquei aqui, estou chamando até de contextos, né? Para a gente perceber também essa diversidade, né? Que nós somos, né? De regiões, e perceber as disparidades também que nós temos olhando para o Brasil, né? Para esse cenário. Então, primeiro, a gente aqui reafirma, né, que a exploração, dizer, né, porque é importante que isso apareça nos documentos, naquilo que a gente está também realizando em termos de proteção, de dizer que a exploração e o abuso sexual, eles são graves violações dos direitos humanos, e que elas estão ali enraizadas em desigualdades sociais, em desigualdade de gêneros, também envolve raça, também envolve a classe. E em contextos de vulnerabilidade, né, como migração e refúgio, esses riscos de violência sexual, eles se intensificam. E os dados mostram isso para a gente, dados que estão registrados em relatórios governamentais, também em relatórios de organizações não governamentais, organismos da ONU. Então, no Brasil, nós temos ali o Disque 100, que é hoje, né, uma base de dados mais completa, né? A gente teve aí um período
de descontinuidade, a gente tem, é bom dizer isso, né? Ainda temos, né, uma subnotificação, né? Isso é colocado nos eventos, nos fóruns, né, que vem discutindo toda essa problemática, mas hoje é uma das plataformas e um dos espaços mais completos também seguros, né, que está ali dentro do Ministério dos Direitos Humanos. E aí, para a gente ter uma ideia, né, entre 2020 e 2024, a gente tem aí os dados de que os números de abuso e da exploração sexual recebidos por esse canal, que é o Disque 100, de denúncia, eles aumentaram em 195%, né, passando ali de 6.380 para 18.826, né? E aí a gente tem um outro documento muito importante, né, que confirma também esses dados, que é o Atlas da Violência, e o de 2025, que é bem recente agora, traz aí um dado que é bem alarmante, né, que em torno de 115 mil, a gente tem ali 115 mil vítimas por ano, e aí dentro dessas vítimas a gente tem, na sua maioria, infelizmente, são crianças e adolescentes. A gente não tem ainda no Disque 100, e aí eu convido vocês aqui embaixo, tem os links, né, para ter acesso a essas informações, e um deles é da página do Disque 100, que tem ali alguns recortes. A gente vai ter um recorte por idade, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas idosas, mas a gente não tem esse recorte das pessoas em situação de migração ou refúgio, né, o que é um ponto aí bastante sensível e ali para pensar, né, numa incidência, porque sim, a gente precisa ponderar, né, que é importante. A gente vai ter esses recortes em relatórios institucionais, pela ONU, pelo Acnu, pelo Unicef, mas é algo que chamou bastante atenção. Então, assim, o Brasil, ele está hoje num ranking, né, de 151 países, ele é o quinto, o maior número de denúncias de abuso sexual infantil pela internet. Isso é um dado lá da Cefernet. E nisso tudo, nesse cenário, né, entre ali, né, um ranking dos 10 estados brasileiros, né, com o maior índice de violência sexual, 6 são estados que estão na Amazônia Legal, né? Infelizmente, ali são os estados de Rondônia, Roraima, Mato Grosso, o Pará, o Tocantins e o Acre. Isso são informações de um relatório recente, agora que foi publicado pelo Unicef, 2025. E aí, uma outra informação, assim, né, interessante, intrigante, que as maiores taxas da violência, elas estão ali em municípios localizados em até 150 quilômetros das fronteiras, né? E aí, quando a gente vai olhar para esses estados, a gente vai também perceber ali. Então, o relatório aborda de forma muito geral e diz, olha, a maioria são crianças, são meninos, meninas, mas não aprofunda também o perfil dessas vítimas. Quem são essas crianças? Quem são esses jovens? Quem são essas mulheres? Né? E aí uma outra questão, né, importante dentro nesse cenário, nesse panorama, voltando agora, né, aí eu fui buscar, né, e as informações sobre as pessoas em situação de migração e refúgio. Então eu encontrei um relatório da ONU Mulheres, que é de 2017, e lá, né, nesse relatório diz, né, que no mundo, a cada 5 mulheres refugiadas, uma em cada 5, aliás, uma em cada 5 mulheres refugiadas, ela é vítima de violência sexual. E aí a maioria são o quê? As mulheres desacompanhadas, né? Elas estão grávidas ou idosas também, estão ali em alguma condição de vulnerabilidade. E aí a gente tem um relatório de 2024, também ali do Acnu, esse último, que afirma, né, que em contexto de refúgio e migração,
os dados ali dizem que a violência sexual ela está relacionada ali, que elas subiram, que elas aumentaram em 50% entre 2022 e 2023, né? 95% desses casos de violência são mulheres. Então, vejam que a gente tem uma informação de 2017, depois de 2024, e 2017 é um cenário muito ruim, muito difícil, e a gente vê que 2024 diz que isso aumentou, né, em pelo menos 50%. Então, esse é um cenário, né, que exige respostas institucionais, ações preventivas, ações educativas, além, obviamente, das ações, né, de responsabilização. Né? Precisa trabalhar mais uma perspectiva da prevenção. Mas, infelizmente, né, aí pode ocorrer aí a necessidade de ter realmente a responsabilização e, enfim, já partir para uma questão mesmo de, né, de judicializar, enfim, e aí é quando a gente entra num outro cenário, podemos passar, em que a gente precisa também conhecer quais são as normativas, né, que regem essas questões, né, que orientam. Então, esses aqui são alguns gráficos, né, que, de uma certa forma, resume isso que eu, né, falei anteriormente. São dados, né, que saíram agora recentemente, 2025, maio, né, ali no período do mês de maio, que é onde a gente tem a campanha nacional de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E esses são os dados alarmantes. Vejam que 2025, a gente já, né, em maio, a gente já tinha atingido ali um número quase que o mesmo, né, de 2020. Agora tem uma coisa importante, assim, né, que alguns especialistas também têm comentado e falado nesses fóruns, nesses espaços, que esse número, ele revela o quê? Né? Sim, confirma que a ciência, né, contra crianças e adolescentes, né, ela é algo real, alarmante, né, mas ao mesmo tempo que as pessoas estão denunciando mais, né. Não dá para dizer, assim, aumentou, não aumentou, enquanto está acontecendo mais violência, então, né, de 2020 para agora, para 24, lembrem que eu falei que a gente tem um problema de subnotificação. O que está acontecendo e o que os especialistas também têm analisado é que uma das coisas que a gente pode, né, afirmar é que as denúncias aumentaram. Né? As denúncias aumentaram e essas informações, esses dados confirmam isso. Uma das coisas, né, que pode, né, que a gente acredita que tem contribuído para esse aumento das denúncias são exatamente as campanhas, as mobilizações, né, que vem acontecendo, o avanço também dentro das organizações que têm constituído ali as suas políticas de proteção, né, de prevenção. Então, isso tem se mobilizado, tem incentivado as pessoas a denunciarem mais, né, e utilizar esses canais. Aí vejam, né, um outro gráfico já traz a questão dos crimes online, né, e recentemente nós tivemos aí uma grande repercussão, né, e por fim, né, e finalmente a aprovação ali do que a gente chama do ECA digital, que já vinha ali um projeto, né, desde 2022, circulando no Congresso Nacional, então foi também por conta da mobilização e uma mobilização digital, né, principalmente, que fez com que ali, por fim, o Congresso pudesse aprovar essa legislação que é tão importante para a proteção das crianças e adolescentes nesse ambiente virtual, que é a nossa realidade hoje, né? Quantas crianças que estão aí acessando conteúdos e
infelizmente, não tínhamos ali uma regulamentação, agora tem aí o ECA digital. Então, esse é um pouco aí do panorama. Existem aí, e eu convido vocês, né, a acessem a página do Disque 100, tem o painel de controle por regiões, lá vocês podem olhar como é que estão esses índices, né, por município, né, por estados, municípios, e há também ali os recortes. Não tem ainda, infelizmente, esse recorte de pessoas em situação de migração e refúgio, mas você consegue ir fazendo uma análise comparativa também com outros documentos, né, e a partir das regiões. Podemos passar. Então, isso aqui é um pouco dos conceitos, né? A gente passou também isso para vocês nos materiais, mas esses aqui são os principais, dizer assim, para que a gente conheça, para que a gente consiga também diferenciar e saber, né? Diferenciar, isso é muito importante, a gente conhecer os conceitos, para que a gente consiga também fazer ali os encaminhamentos, né? E aplicar ou fazer com que seja aplicado ou que se cumpra as normativas e os fluxos também funcionem, né? Então, a gente tem as categorias aqui, abuso sexual, né? Qualquer forma, né, de contato ou interação de natureza sexual imposta contra a vontade da vítima, envolvendo a coerção, manipulação ou ameaça. A exploração, né, é quando há ali o uso da vulnerabilidade das crianças, dos adolescentes ou adultos, né, vulneráveis para a obtenção de vantagens sexuais que envolvam também a questão financeira, né, ou de outra natureza, sempre nesse contexto ali de desigualdade também de poder. Então, né, uma das principais diferenças entre o abuso e a exploração é isso, é a questão da financiarização, né, da pessoa, e esse contexto de desigualdade de poder. Aí a gente tem uma outra categoria também bem importante, que é da gente compreender, que é o assédio sexual, né, e tem a ver com a conduta, né, desejada de caráter sexual que afeta a dignidade da pessoa, podendo ocorrer nos ambientes institucionais, comunitários, no trabalho, né, situações em que alguém, né, colega ou que esteja numa posição superior, vamos dizer assim, age, né, com essa conduta inapropriada de caráter sexual com uma outra pessoa. Os favores sexuais, vamos dizer assim, que se assemelha, né, ali à questão da exploração e do próprio assédio, contudo, vamos dizer assim, que envolve e tem a ver mais ali com o ato, né, sexual em si e a troca por benefícios, por serviços ou oportunidades, promessas, né, para a obtenção ali de alguma vantagem. E a vulnerabilidade é isso, é a condição, né? Então a gente tem ali os termos, né? Vulnerabilidade, pessoas vulneráveis, é a pessoa, vulnerabilidade são, né, de risco, que fragiliza, né, essa capacidade de defesa de uma pessoa. Então, tem a ver com fatores socioeconômicos, culturais, de deslocamento, migração, né? Então, diz que as pessoas que estão em situação de migração e de refúgio, elas estão ali em situação de vulnerabilidade, né? E, portanto, correm mais risco das violências, que esses tipos de violências aconteçam. E aí conhecer também essa parte dos princípios fundamentais e principalmente a gente compreender quais são os impactos dessas violências físicas, emocionais, sociais na vida da pessoa que sofre isso, né? E aí também entender, diferenciar e entender, né, esses impactos. Então, os físicos é aquilo que a gente consegue visualizar, são lesões corporais, pode ser uma gravidez indesejada, pode ser infecções, né, por doenças sexualmente transmissíveis, dores. Então, isso também nos ajuda a perceber,
algum sinal de violência. Entender o que significa ali, esses princípios, esses impactos, é também a possibilidade da gente identificar isso, uma mudança de comportamento, né, em alguém que esteja próximo da gente, que a gente possa ficar atento também a esses sinais. Emocionais, aí tem a ver com os traumas psicológicos, sentimentos de culpa, de vergonha, de ansiedade, a depressão, o estresse pós-traumático e também riscos de suicídio. Os impactos sociais, e aí a gente tem a questão da estigmatização, do isolamento, da ruptura de vínculos familiares comunitários. Isso é algo que a gente, infelizmente, acompanha muito nas regiões aqui que a gente tem feito ali, né, o acompanhamento a pessoas que sofrem com essas violências, né? E os tabus que tem, né, em torno ainda desse problema. Podemos passar. Esse aqui, gente, é a tarefa de casa, né? Mas, assim, a gente trouxe para ilustrar também que a gente tem, né, nesse contexto todo, com esses, em compreender esses conceitos, também implica aí para a gente compreender, e não é que a gente tem aqui, eu não sei, né, quantos advogadas tem aqui, precisam saber que elas existem, que essas leis elas existem, né? E aí a gente poder acionar. Então, a gente traz com esse intuito aqui também de dizer, a gente possui muitos marcos normativos, né, internacionais e nacionais, né, que orientam as instituições, as organizações não governamentais, governamentais, né, seja para construir as suas políticas, para acionar também, fazer com que se cumpram também, que a gente e que as políticas públicas, né, também deem conta, para pensar orçamento público também, ou incidir no orçamento público, para que as ações, né, para que essas leis e todas essas normativas elas sejam realmente aplicáveis, né, em condições objetivas. Então, a gente inicia aqui um pouco uma linha do tempo também, né, iniciando ali em 1989, com a Convenção sobre os Direitos da Criança e Adolescente, que é a principal, né, o principal marco internacional que nós temos de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Ela é vinculante, ou seja, ela obriga os estados a adotar as medidas para garantir os direitos de crianças e adolescentes, os estados signatários. Depois a gente tem uma grande conquista para nós, Brasil, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem a estabelecer a proteção integral de crianças e adolescentes. E aí nós vamos ter uma série de outras leis, né, que surgem posteriormente como formas também de regulamentar aquilo que a gente tem, seja na convenção, seja também na Constituição, né, no próprio Estatuto, e reforçar também, e à medida que casos, situações, elas vão acontecendo, de grande repercussão e de comoção também, a gente percebe essa movimentação na legislação brasileira, né, que é considerada, assim, Brasil, uma das legislações mais ricas, né? Porém, né, todavia, a gente tem aí as dificuldades de aplicação. Conhecer é importante para a gente garantir a aplicação correta e perceber que elas não podem, muitas dessas normativas, elas não podem ser lidas, aplicadas, interpretadas sozinhas. A gente precisa, muitas das vezes, dependendo da situação, né, é necessário que seja olhado, feito ali o encaminhamento, não somente por uma, mas por um conjunto de normativas que vai amparar, né, e guiar a situação, seja de denúncia, de proteção. Podemos passar. Então, essas aqui são mais, né, voltadas para crianças e adolescentes, com esse foco. Aí nós temos das mulheres também, a gente vê, e aí percebe, né, também aqui, essa linha do tempo, vamos dizer, de 79, a gente dá um salto aí, né, para 2003,
com a notificação compulsória de violência contra mulheres no serviço de saúde. Então, isso também reflete os passos, né, que foram dados para que a gente hoje tenha aí essas normativas que, de alguma forma, buscam proteger os direitos das mulheres, né, assim como das crianças. Então, a gente teve depois ali a Maria da Penha, em 2006, a gente tem a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, temos esse decreto, né, que instituiu o programa Mulher Viver Sem Violência, e a Lei do Feminicídio, 2015, a mais recente, e importantíssimo aí no enfrentamento à violência contra as mulheres. Podemos passar. Aí aqui é vamos dizer assim, um conjunto, né, de marcos normativos, né, com esse enfoque aí na violência sexual. Então, são os decretos, são leis, são portarias, né, que contribuem aí para a gente entender quais são as diretrizes de um atendimento humanizado, né, o atendimento obrigatório integral nos hospitais, né, que a regulamentação dos serviços especializados ali também pelo SUS, e assim por diante, né? O que orienta também saúde no acolhimento às vítimas. Então, vejam que a gente tem aí um arcabouço bastante importante, né? Podemos passar. Aí a gente tem também esse recorte aqui do tráfico de pessoas, né? Até aproveitando o material, né? A própria política de a PSE, né, da Caritas brasileira, que traz aqui já esse material assim bem organizado assim por categorias. Então, o tráfico de pessoas, a gente tem a Convenção da ONU contra o crime organizado, né, conhecido também como o Protocolo de Palermo. E aí nós temos esse decreto que institui a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é o decreto 5.948, e o Plano Nacional de Estratégias, né, de Prevenção, Repressão e Assistência a pessoas. Além desses marcos normativos, né, a gente vai ter espaços também, como os comitês e também os conselhos de direito, né, que vem trabalhando essas questões. Podemos passar. Aí aqui já esse conjunto, né, de normativas de proteção de imigrantes e refugiados, né? Então, temos o Estatuto dos Refugiados, temos refugiadas, né? Temos aí o protocolo, também que traz aí, né, uma abrangência temporal, geográfica dessa convenção, a Declaração de Cartagena, que inclui as vítimas de violência generalizada, a Convenção sobre os Trabalhadores Migrantes e a Lei de Migração, que aí é uma normativa brasileira, né, o marco regulatório brasileiro com enfoque nos direitos humanos. Então, esse é né, o arcabouço, vamos dizer assim, legal, normativo, político também que nós temos para a proteção dos direitos, né, de crianças e adolescentes, de mulheres, né, de pessoas que estão em situação de migração e refúgio. Mais na frente, vou trazer para vocês um pouco uma ideia de fluxo também que vem sendo trabalhado, porque um grande desafio hoje nos estados e nos municípios é a constituição e a implementação de fluxos de atendimento às pessoas em situação ali de violência. Podemos passar. Muito bem, então, nós vimos ali o nosso panorama, né? Conhecemos ali dos conceitos que nós temos, né? Desse marco normativo, também político. E aí, né? Quais são as responsabilidades, mas também os desafios que a gente tem, né? Quais são os caminhos, quais são os procedimentos práticos de prevenção, de proteção, de responsabilização. Então, eu estou aqui para vocês
alguns elementos, a gente pode passar, em relação a essas, vamos dizer assim, categorias fundamentais, né, para a proteção contra a violência sexual, né, contra o abuso e a exploração. Primeiro, a prevenção. Né, prevenção, então, enquanto ações, né, principais, necessárias, né, a gente tem ali no topo, vamos dizer assim, a formação, e é uma formação que ela precisa ser permanente, a gente precisa pular, né, avançar de uma formação pontual para uma formação permanente de profissionais das instituições sociais, como a Caritas, que vem fazendo aí todo esse trabalho, esse esforço, mas também as organizações da saúde, da assistência social, da educação, da justiça, da segurança pública, nos temas de direitos humanos. Né? Eu não sei como é aí nos municípios, em outros lugares, depois vocês podem também comentar, mas assim, onde a gente tem feito um trabalho, a gente tem encontrado muita dificuldade, muitos desafios, entre eles da própria rotatividade, né, dos profissionais e da limitação também de recursos para as capacitações contínuas. Isso é real, então muitas organizações e aparelhos, que a gente chama, né, os aparelhos públicos, eles têm buscado a Caritas para que a gente possa fazer as formações ali, porque o município não tem verba e não tem como fazer, e aí a gente dá a capacitação, infelizmente, depois a gente tem um problema que o profissional saiu, porque também muitos estão através de contratos, né? Então, que é uma outra questão aí que é bastante desafiadora para a efetivação dos direitos e aplicação, né, da própria legislação. Campanhas públicas de sensibilização em diferentes idiomas e formatos, entendendo, inclusive, né, nesse contexto nosso, muitas pessoas, né, que vêm de outros países, né, principalmente da língua que fala espanhol, né, ou, né, estão nos diversos municípios e regiões, então aí a gente tem uma dificuldade que é de alcançar as comunidades remotas, existe também um problema de analfabetismo, né, e de barreiras tecnológicas a depender das regiões, então algumas campanhas, como de internet, essas coisas, não conseguem alcançar determinadas regiões mais longínquas, principalmente quando a gente olha para a Amazônia e outras regiões que têm aí ainda lugares que tem, infelizmente, falta energia, que falta internet, não tem, né? Então a gente precisa ter pensar campanhas e ações que consigam alcançar esses diferentes lugares. Fortalecimento comunitário, então a importância, né, de que organizações locais, né, que as lideranças locais sejam fortalecidas, também nesse aspecto da formação, e da sensibilização. A gente tem uma fragilidade das redes de proteção nos municípios, né, nos territórios mais vulnerabilizados também. E uma outra ação importante de prevenção que a gente defende, tem buscado fazer aqui na região, é o fortalecimento de protocolos de atendimento intersetorial, inclusive através da nossa atuação nos conselhos de direitos, que é outro aspecto muito importante para que a gente esteja atento. A gente tem buscado construir esse diálogo, inclusive avançar na construção de fluxos de atendimento, mas, obviamente, a gente tem ainda os desafios, né, com uma falta de interação efetiva entre diferentes órgãos e serviços, né, a gente ainda sofre ainda com aquela, isso é governo, isso é sociedade civil, e ainda não dizer assim, em alguns lugares, essa dificuldade de perceber que um caminho é exatamente a atuação setorial coletiva da sociedade civil, os governos e as próprias famílias e comunidades. Podemos passar. Aí a gente passa para proteção. Então,
prevenção, proteção. Na proteção, aí tem a ver com o acolhimento em si, propriamente dito, ali o acolhimento especializado, né, para as vítimas. Mas a gente tem um problema ainda de escassez de profissionais qualificados, a sobrecarga de serviços, as infraestruturas, né, insuficientes. A gente tem ainda situações de que uma criança, que uma mulher sofre a violência e ela não consegue ali ter o espaço de acolhimento, não consegue ter, né, o acolhimento adequado, ou porque não tem os profissionais capacitados para aquilo, ou não tem realmente as condições de um lugar para receber, para acolher. Centros de referência e de escuta protegida, a gente tem a lei da escuta protegida, né, mas ainda faltam esses espaços, né, esses centros de referência para promover essa escuta, né? Então, principalmente olhando para os municípios de menor ali população. Então, nas capitais também a gente tem encontrado bastante dificuldade. Belém a gente tem aqui um pouco mais, né, falando aqui de Belém, não sei, seria interessante também escutar como é que talvez, né, se vocês têm conhecimento desses centros de referência nas outras regiões, mas aqui ainda é uma carência. A gente tem uma lei que diz que os estados eles têm que implementar, né, junto com os municípios, esses centros de referência para a escuta protegida. Aí tem a criação de espaços seguros em alojamentos e comunidades, principalmente quando a gente vai olhar para a situação de imigrantes e refugiados, né? Porém, a gente tem ainda uma estabilidade das condições, né, de migração, a ausência de políticas públicas específicas, né, para as populações em trânsito, ou que estejam ali também necessitando desse espaço de alojamento. Serviços de saúde, psicossociais e jurídicos integrados, né? Então, a gente tem uma demora no acesso e as falhas na articulação entre saúde, justiça e assistência. A gente sofre isso na pele aqui, a dificuldade para os encaminhamentos, né, dentro desses serviços. A gente tem hoje aqui no regional um serviço, né, com advogados, a possibilidade também de psicólogos, mas isso, né, a gente não tem condições também de quantitativo de profissionais e também de infraestrutura para atender as demandas, e a gente tem buscado ali que, de fato, o Estado, né, consiga garantir que nos CREAS tenha um advogado, que nos CREAS tenha uma psicóloga, que tenha ali um assistente social em condições de fazer esse trabalho de forma integral. Aí, podemos passar, e a responsabilização, a gente já entra no acionar, né, a justiça propriamente, e aí tem a ver com o acolhimento especializado para as vítimas, né, ações necessárias. É um desafio ainda, é a escassez de profissionais qualificados. Desculpa, estou aqui eu estava aqui lendo o anterior. A investigações céleres, né, e efetivas, então a gente tem morosidade nos processos e na falta de capacitação também dos profissionais para esse problema da violência sexual. Como eu disse anteriormente, né, a gente tem aqui um advogado, e aí foi uma estratégia nossa para que alguns processos que estavam parados há anos na justiça pudesse, dizer assim, ter ali uma celeridade, né? Andar mais rápido, ter uma decisão mais rápida. Mas a gente não pode, enquanto sociedade civil, assumir tudo isso sozinho, né? É preciso, a gente tem atuado nas situações mais urgentes, mas principalmente a gente precisa avançar para que o Estado garanta, de fato, esses serviços. Aí tem a questão da proteção às testemunhas e às vítimas durante processo. A gente tem ainda muitos casos, a situação de medo, né, de represálias, da exposição, da revitimização. E uma outra ação super importante é a articulação com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, né, com o sistema de garantias de direito da criança e adolescente. No entanto, a gente ainda tem muitas desigualdades, principalmente de recursos, né, financeiros, de pessoal, de técnicos, entre estados, entre municípios, entre as regiões, né, do Brasil.
E aí a gente, então, entende que tem, portanto, uma baixa prioridade política para esse problema, né, da violência sexual, principalmente quando a gente olha para determinadas regiões. Podemos passar, gente. Já estamos caminhando para o final, tá bom? Aqui, pode passar. Eu não sei se já passou para vocês, para mim ainda não. Pronto. Eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia, assim, não sei como é que está aí nos estados, não sei também se tem, imagino que tenham pessoas do Pará, não sei se tem pessoas de Belém, esqueci de perguntar no início, mas se tiver, né, pode, agradeço se pudesse apresentar. Mas, assim, aqui em Belém, no Pará, a gente tem, foi aprovado esse ano uma resolução, a resolução 95, inclusive com o apoio nosso da Caritas, que estamos presentes no Conselho de Direitos da Criança e Adolescente aqui. Então, essa resolução, ela cria o fluxo de atendimento, né? Então, eu trouxe até aqui o fluxo de atendimento de Belém, e cadê? Muito bem. Então, assim, eu tentei resumir aqui, mas depois eu posso enviar para o pessoal do curso, né, essa resolução. Mas ela está disponível também na internet, a resolução 95 do SEDCA Pará. Então, o primeiro passo é a comunicação da violência. E isso está preconizado também, manuais, documentos em que as organizações também têm, inclusive a Caritas tem feito. O primeiro passo é a comunicação da violência para as autoridades competentes, né? Então, se é interno, vai buscar ali os fluxos dessa organização, mas no caso aqui de Belém, isso, né, se faz ali a comunicação da violência, às vezes, ali no conselho tutelar, ou alguma organização, ou na escola, enfim, que aí depois vai encaminhar esse caso aqui. A gente já tem um exemplo do centro integrado, né, que é ali onde tem os diversos serviços já num único espaço. Aí dentro desse centro integrado a gente tem o passo seguinte, né, após a comunicação da violência, que é o acolhimento da vítima, e aí tem esse processo mais administrativo de cadastro, né, basicamente ali para encaminhar também a situação para o sistema de saúde. Depois, né, os passos seguintes é o atendimento pelo serviço social e a escuta especializada, que está ali na lei 13.000, enfim, agora esqueci, mas é a lei da escuta protegida, que tem, inclusive, todo o passo a passo de como isso deve acontecer. E aí são gerados relatórios, e esses relatórios é o que deve subsidiar depois os outros órgãos e os passos seguintes, exatamente para evitar que aquela vítima tenha que repetir o que aconteceu com ela várias vezes para diferentes autoridades ou órgãos, né? Então, esse terceiro e o quarto passo aqui é aquele fundamental de escutar, né? E aí tem todo os profissionais, para isso não são quaisquer pessoas, são profissionais, pessoas que passaram por um processo de capacitação para isso e depois vai encaminhar ali os relatórios e tudo que foi gerado para aí essa vítima depois é encaminhada para o médico ou para o pediatra ou para o ginecologista, isso vai depender da idade também da vítima. Um passo seguinte é a enfermagem, que vai ali, né, trabalhar ou encaminhar a questão de exames mais específicos ou especializados, e também é o passo do preenchimento de fichas e documentos obrigatórios, né, compulsórios, também notificações compulsórias. Tudo isso são passos importantes para depois, né, subsidiar ali o procedimento judicial, né? Então, vai caminhar um pouco que paralelo, né? Aquilo que precisa ir para o procedimento judicial e o cuidado com a vítima. Então, essa vítima vai passar por uma
perícia, né, e pelo registro policial, precisa ter o acompanhamento psicológico, né, e aí depois, quando entra nesse passo, né, do procedimento judicial, depoimento especial, que é a questão de provas, né, e da investigação propriamente dita. Aí, obviamente, precisa do acompanhamento do Ministério Público, né, quando possível, de um advogado, né, advogada, em que vai ali se averiguar tudo que foi dito, né, pela vítima e o processo de investigação. Então, esse é um procedimento padrão, podemos dizer assim, mas cada organização ela vai também organizar o seu fluxo, e esse aqui ele é todo baseado na lei, tá? Que é a lei aqui em cima, não estava conseguindo enxergar, que é a lei 13.431, 2017, que é exatamente da que a gente conhece como a escuta protegida. Muito importante a gente conhecer, hoje é uma das principais que tem orientado as organizações governamentais, como também as não governamentais, na construção das suas políticas de proteção e de salvaguarda. Né? Podemos passar, gente, desculpa, acho que eu pus até 8h30, né? Mas. Então, aqui já chegando mesmo ao final, para a gente dizer assim, tá, e aí? Né, qual é o nosso papel enquanto sociedade civil, né, do Estado, da própria comunidade também. Então, né, resumindo, assim, o Estado deve, né, tem ali o dever, né, a obrigação de implementar as políticas públicas de proteção, de garantias, enfim, de promoção. A gente precisa ter orçamento público para isso, né? O Estado precisa atuar ali através das suas instituições, né? Para responsabilizar os autores da violência, atender e também reparar as vítimas. Enquanto sociedade, né, olhando a sociedade civil, nosso papel de mobilizar, de monitorar e de fazer o controle também das políticas públicas, ter ali e contribuir, vamos dizer assim, com metodologias, com processos de formação, né, sensibilização e da incidência política, inclusive para o orçamento público, né? Enquanto famílias e comunidades, né, é importante esse olhar aí da proteção ali, do diálogo, da denúncia, do fortalecimento dos vínculos afetivos e comunitários nesse cuidado, né, com as crianças, com os adolescentes, com as mulheres, com as pessoas idosas, com as pessoas migrantes em situação de refúgio. E todos nós, portanto, somos chamados a ter essa sinergia para que a gente consiga romper com esses ciclos de violência. Vamos passar, que eu quero agora apresentar para vocês uma experiência nossa aqui do Pará, né, do que é que a gente tem feito, inclusive, enquanto Cáritas, enquanto sociedade civil, enquanto comunidade também. A gente pode ver, escutar aí o vídeo, não vou falar muito não, que é para a gente escutar aí as vozes da comunidade. Tem um videozinho aí, gente. Não sei se dá para ouvir. Não, acho que não está saindo o som. Mas essa é uma ação, pessoal, do projeto ISASM em Proteção, que eu comentei com vocês no início. Esse projeto ele já existe aqui na região há mais de 10 anos. É um projeto que é apoiado pela Caritas da Alemanha, e ele tem ali uma atuação que ela é multinível, né? É desde ali a comunidade, incentivando o protagonismo das crianças, dos adolescentes, das juventudes, há um trabalho de incidência política com a rede de proteção e com o sistema de garantias. E eles, em Abaetetuba, que é um dos municípios onde a gente atua, eles têm o que eles chamam de ocupação dos rios e das escolas. Esse é um trabalho que a gente faz nas comunidades ribeirinhas. Né? Lembra que eu falava de campanhas e ações que precisam chegar aos diferentes lugares. Então, aqui é para dizer, né, para vocês que têm essa experiência, além daquelas campanhas que a gente tem hoje pela TV, principalmente do 18 de maio, a gente tem também muita gente que está trabalhando nas regiões mais remotas,
e chamando a atenção para esse problema ali da violência sexual contra crianças, adolescentes, jovens, enfim. E aí eles estavam nessa convocação. Na sequência, a gente tem outro registro que é no Marajó, acho que pode passar, acho que o vídeo, mas depois a Keila, gente... eu acho que eu consegui agora ativar o som. Quer tentar de novo? Vamos, então vamos. Dos avós, dos tios, todas as pessoas são convidadas a fazer parte da nossa rede de proteção. Juntos, Cáritas, Conselho Tutelar, CMDCA, família, sociedade, comunidade, todos juntos precisam estar de mãos dadas nessa garantia de direitos de criança e de adolescente. Junte-se a nós, meu povo, vamos fazer bonito, vamos fazer diferente, vamos denunciar qualquer forma de violência sexual contra nossas crianças e nossos adolescentes. E quem está falando, deu certíssimo, obrigada, Paula. E quem está falando é a Jéssica, essa jovem que está com os punhos erguidos aqui em pé, e ela é conselheira tutelar, e a Jéssica, ela é uma agente da Cáritas que começou ali, o projeto tem mais de 10 anos atuando nessa região, e Jéssica foi ali uma das jovens, né, que veio caminhando ali com o projeto, passou por todo um processo de formação, e ela é hoje conselheira tutelar nessa região e no município, né, para a gente dizer quanto que é importante a gente trabalhar esses processos de formação, de acreditar ali na força da própria comunidade e das crianças, adolescentes e juventudes, né, nesse enfrentamento à violência e principalmente para garantir a proteção contra as violências, né. E ela é uma inspiração para todas essas outras meninas e meninos que aí estão também, para nós, né, na Rede Cáritas aqui na região. Aí a imagem seguinte é do Marajó. Vou passar mais uma. Aí essa na região do Marajó, bastante emblemático também. Acredito que todo mundo conhece também o que muitas denúncias que saem dali dessa região, mas também dizer, né, tem muitos problemas, mas também tem muita gente, inclusive as crianças, os adolescentes e jovens, com a rede de proteção, estão trabalhando para enfrentamento dessas violências, né, e para construir ali os fluxos, né. Então, essa ação, ela nasce depois de Abaetetuba, né, então está aí se reproduzindo. E já fechando, chegando ao final, agradecendo vocês também, eu sei que o tempo está indo embora, mas ainda, né, como uma provocação e uma reflexão para todos nós. Eu acho que aqui a gente tem pessoas diferentes, né, temos da Cáritas, mas de outras organizações, enfim. E aí, né, o que eu posso fazer a partir do meu lugar, né, de atuação, do meu lugar de fala para fortalecer a cultura da proteção. E eu deixo aí esses 5 minutos, 8 minutos, Clara. E agradeço, né, muitíssimo, dizendo, né, é isso, a proteção, ela precisa ser garantida aí por todos nós no trabalho que tem que circular, né, tem que... Nós temos um áudio vazando. Paulo, tu consegue desmutá-lo? Um áudio ligado. Pronto. Conseguimos. É isso. Keila, muito obrigada pela aula, foi maravilhosa, muito boa. Gente, a gente tem um pouquinho de tempo só, acho que se alguém tiver uma perguntinha, 2 no máximo, para trazer para Keila. Temos muitas questões no chat, Keila, muitas reflexões boas também no chat. Mas, né, se alguém quiser trazer algo rápido, ligar o microfone.
Bom, vamos ver aqui se conseguimos fazer alguma. É, A Luciana está perguntando quanto tempo demora esse fluxo de atendimento em média. Nós temos esse número, Keila? Então, essa é uma pergunta bastante interessante. Isso depende muito de que lugar nós estamos falando, né? Nós temos situações aqui de municípios em que ali, né, o exame, quando acontece a violência, ele tem um tempo ali de 48 horas, 72 horas no máximo, enfim. E a gente tem situações que esse tempo não é respeitado, né, porque não tem a perícia médica nos municípios. Então, assim, Belém, dizer assim, para o atendimento mais rápido, até chegar à perícia, tem que ser nesse tempo ali de 48, 72 horas, mas isso não é a prática, infelizmente. Tá? Aí, para chegar ali depois, processo judicial, isso pode levar anos. Então, nós não temos, assim, né? A gente tem aquilo que deveria ser e o que é na prática, né? Infelizmente. Aí a nossa luta, né, de estar nos conselhos de direitos, principalmente ali nos conselhos, a gente tem levado algumas denúncias também, né, sobre o não cumprimento também desses fluxos. Eu esqueci de comentar, mas a Caritas, aqui pelo regional, a gente entrou com uma ação civil pública no Pará, né, contra o estado do Pará e do Amapá, pedindo a perícia médica em todos os municípios, né? Então, a gente teve uma decisão recente que está ainda em debate, mas que já atende uma parte do Marajó. Mas a gente teve situações agora recentemente de violência que não tinha perícia médica no município, a criança teve que se deslocar de barco até Belém para receber o atendimento. Então, a gente tem sempre aquela situação, a situação ideal e a situação real. Infelizmente, a gente tem atuado mais na situação real, que não tem cumprido aí com esses fluxos, né? Chama número. Está gritando e não é ele. Maurício, você quer fazer uma pergunta? O microfone está aberto. Ô, claro. Não consegui escutar, se tiver. Ô, claro, eu só queria Mas tem uma pergunta explicar aqui que eu aqui. acho interessante, que é a escuta especializada, ela é utilizada como prova? Ô, Sim, claro. por isso que ela precisa ser feita ali, que se cumpra, né, com todo o procedimento adequado, né, profissionais qualificados, lugares adequados, e hoje é uma das principais provas, na verdade. Claro que passa, né, por todo aquele processo ali, depois da escuta, tem o depoimento em si, né, a escuta ela vai ser feita por alguém que não necessariamente é ali o juiz ou o delegado ou o Ministério Público, tem essa diferença, né? A escuta e o depoimento, né? O depoimento ele é meio que o passo final ali, que aí já é conduzido pela autoridade policial, né? Mas e aí exatamente, né? É feito a análise dessa escuta para que depois se chegue e a autoridade policial também pode entender que ali a partir da escuta e pela investigação que foi feita já se tem provas suficientes, né, para a situação, apurar o caso e responsabilizar ou arquivar. Ô, claro. E em casos recorrentes, qual intervenção é feita? Existe algum outro fluxo ou algum outro protocolo específico para casos recorrentes ou é o mesmo protocolo? Então, aí casos recorrentes com a mesma pessoa ou assim
ou uma situação, vamos dizer, no município, é isso. Entender o que Acho que que é é a o mesma pessoa. recorrente com a pessoa. A A mesma gente já tem um pessoa. problema muito grave, né? Essa pessoa está sendo violentada aí, e aí precisaria realmente verificar. Tipo, a pessoa sofreu a violência, fez a denúncia e não teve ali resposta, encaminhamento, enfim, é judicializar. Assim, na verdade, não tem não conheço assim os casos recorrentes. O que que tem? A gente tem históricos, né? Históricos, mas no primeiro momento que é feita a denúncia, aquele caso vai ser apurado e aí vai ser investigado. Às vezes tem situações em que a vítima foi violentada há anos, mas ela não chegou a fazer uma denúncia ou fez a denúncia e, enfim, isso é o que eu falava, né? Da crueldade, porque o correto, inclusive, é já afastar, né? Teve ali a denúncia, infelizmente, casos intrafamiliar, né? Não possível, não dá para deixar a vítima com o violador ali no mesmo espaço, né? O procedimento é realmente apurar a situação, proteger, cuidar da pessoa que sofreu a violência, tirar daquele lugar de violência, e aí isso vai depender muito qual é a idade, qual é a situação, né? Da criança, se for criança, por isso que precisa dessa equipe multiprofissional, desse olhar multiprofissional também envolver diferentes aspectos, né? Isso vai depender, vou fazer que nem os advogados, vai depender do caso, né? Mas o caminho é isso, é a denúncia e fazer com que se cumpra ali o aspecto da responsabilização e do cuidado com a responsabilizar o agressor, cuidar da vítima. Mas assim, só para, estou aqui pensando numa situação real, né? Se foi feita a denúncia e não foi feito ali todo o procedimento, a gente tem que responsabilizar, inclusive, os profissionais. É obrigação. Pode chegar, inclusive, a ter que, olha, é o secretário de assistência que não deu encaminhamento, essas pessoas devem ser responsabilizadas caso não tenham dado seguimento à denúncia que foi feita ou o cuidado com a vítima. Bom, Temos a Rosivane com a mão Vanessa, levantada e eu não sei se o Maurício também quiser fazer a pergunta. eu acho que a gente Eu, faz eu a última. queria, Se a Rosivane tiver a última, eu faz queria, eu com queria ela e falar aí a um gente. pouco aí. Então vamos para o Maurício e depois a Rosivane e aí a gente finaliza. Pode falar, Maurício só tá muito baixo. Se você puder falar um pouquinho mais alto, que a gente não te escuta bem, Maurício. Aí a gente Ô, vamos Vanessa, fazer em bloco. Aí faz Maurício, Rosivane, aí Keila já responde os dois para a gente não atrasar muito nossa finalização. ô, Vanessa, Hum, o nosso país, você sabe que é um país de fronteira e vem muitos imigrantes da Venezuela, de outros lugares para o nosso país. Outra coisa que nós temos enfrentado, e foi até debatido no congresso da CPT, que aconteceu no mês de julho agora, lá no Maranhão, eu estava presente, que nós temos muitos tal chamado trabalho escravo, principalmente na região do Nordeste, né? E a gente que sabe que temos muitos grileiros que compra a nossa justiça brasileira, né? Que seja promotores, que seja juiz e outras coisas. E eu queria saber, né, principalmente a menina que está passando esse curso do módulo para a gente, se existe uma forma da gente acelerar mais nos processos, né, judiciais e existe uma forma mais prática da gente estar fazendo esse tipo de denúncia, porque
uma vez quando a pessoa é levada para uma fazenda e feito trabalho escravo, as próprias famílias também feita como escravo também, porque se fica abandonado de um pai, de os filhos e esposa, é trabalho escravo e é um tipo de violência e é um tipo que a gente precisaria de saber de fazer denúncia. Outra coisa que eu queria saber se existe como a gente acelerar esse processo. E queria justificar minha aula passada também, que eu estava presente. Tá bom. Tá certo, Obrigada. Maurício. Obrigada pelas suas perguntas. Keila? Não, vamos para a Rosivane, que a gente faz em bloco? Aí Então que pode ser. Tá bom. Rosivane. Noite. Primeiramente, quero agradecer pela maravilhosa. Rosivane, eu acho que o teu áudio está Como travando uma inquietação bastante. nossa em relação desse panorama. É porque eu tô. Só um minutinho. É porque eu tô no carro, ainda não cheguei em casa. Estão me escutando? Agora sim. 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 Então, a primeira coisa é a questão do fluxo, né? Que é algo que está sendo muito discutido em relação à questão dessa implementação da lei. Porém, os fluxos que cada município apresenta são diferentes, né? Como você colocou, todas essas dificuldades que, de fato, fazem parte desse grande desafio, né? Que é fazer a prevenção de crianças e adolescentes. E em relação também à questão dos casos recorrentes, né, que alguém perguntou aí, né, Keila? Ainda ontem conversava com o Dom Hudson sobre essas questões que estão sendo também discutidas e estão aparecendo, né, em relação a esses casos, com a mesma criança, que quando criança denuncia, recebe todo o atendimento, mas quando adolescente está voltando, também com a mesma questão de violência sexual e, em alguns casos, o mesmo abusador ou abusador ali do seio da família, né? Mas que ainda continua sendo a criança que não saiu daquele espaço de violência. E aí o questionamento que vem para nós, enquanto rede de proteção, é o que nós estamos fazendo com esses casos recorrentes, né? Eu acho que é algo que está sendo também discutido nessa atualização do plano por conta do acompanhamento, né? O que fazer depois, né, com essa criança que recebeu todo o atendimento emergencial, mas que depois o CREAS deveria fazer esse acompanhamento, mas que não tem um atendimento clínico, o que fazer, né? Então, são vários questionamentos, várias inquietações, e quanto mais a gente avança, mais desafios a gente encontra, né? Então, é só mais um comentário de inquietação que a gente está encontrando hoje quando a gente faz essa análise, né, também de o quanto nós avançamos, mas enquanto os desafios também a gente encontra. Muito bem, obrigada, Rose. Gente, desculpa, eu percebi que a minha câmera está desligada, mas assim, eu até tentei ligar de novo, mas eu acho que é o peso, acho que é o peso da internet, mas desculpem, viu? Bom, vamos lá, acho que começando aí pelo comentário da Rose, para interagir com ela, é isso, assim, a gente tem que analisar muito bem essa situação, cabe muito ali da organização, da equipe, da instituição que acolhe esse caso, essa situação, de como que vai encaminhar isso. Um dos passos é procurar ali o que tem de serviços de atendimento, com base nos marcos normativos e políticos, né, Rose? Que é a companheira do ISA Ação e Proteção, maravilhosa psicóloga, aí da Arquidiocese de Manaus. E aí lembrar, a gente tem a lei Joana Maranhão, né, é uma
de 2012, que ela, inclusive, é a lei que amplia o prazo de prescrição para os crimes sexuais, né, contra menores de idade. Então, é uma das leis bem importantes que a gente precisa conhecer mais e acionar, né, Rose? E aí eu volto a dizer, feito várias tentativas, é preciso partir para a responsabilização daquele agente público que não cumpriu com a obrigação de fazer. Né? Então, e aí é preciso uma articulação com a rede, enquanto rede de proteção, né, das diferentes organizações, para olhar para esses casos e para essas situações que, infelizmente, não são situações, não são poucas e não são isoladas. Tem sido uma realidade cruel, triste, de casos que não são apurados e que as pessoas continuam sofrendo a violência, mesmo tendo feito a denúncia. E em relação ao Maurício traz uma questão bastante importante, difícil, né? Mas que tem a ver ali. Então, Maurício, como acelerar? Então, o que as organizações da sociedade civil têm feito atualmente? Elas têm buscado apoio, projetos e contratado advogados populares, ou buscado ali advogados, redes de advogados populares que entram nos casos, como amicus curiae, essa é uma forma, que é você que chama amigos da corte, o que significa que é entrar numa ação ali junto do Ministério Público e fazer com que essas ações caminhem mais rápido. Então, esse é um caminho, né? Uma possibilidade, mas que você citou a CPT. Então, por exemplo, a CPT tem feito muito esse trabalho, né, e esse serviço também de atuar com advogados, né, populares em casos que estão já com processos no Ministério Público e, enfim, né, nas defensorias públicas, e ações civis públicas também são outros meios, né, que podem ajudar nessa celeridade. Pois bem, gente, passamos aqui do nosso tempo de aula, né? Uns 12 minutinhos aqui a mais. Então, eu vou dizer a vocês que se vocês tiverem mais dúvidas, mais comentários, utilizem o nosso Classroom. Lá na parte que tem, nas atividades que tem os materiais da aula, vocês podem deixar os comentários, que aí a gente repassa para a Keila, que se ela puder trazer as respostas, ótimo. Vamos pedir aqui, ó, já estão pedindo, viu, Keila, os slides também, além do texto. Então, se você puder enviar esses slides para a gente agradece e aí eu compartilho com todo mundo lá no Classroom. Então, as perguntas que a gente não conseguiu fazer hoje, por favor, coloquem lá, vamos aproveitar a nossa plataforma, tá? Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, mas muito especial a Keila por essa aula muito importante, maravilhosa desse tema, que é um tema que, infelizmente, ele não diz só de uma parcela da população, né? Ele não afeta só uma parcela da nossa população, ele afeta todos nós. Então, é muito importante que a gente possa sempre estar mais atento a esse tópico, né? E a esse problema. Bom, Keila, se você quiser agora dar as suas últimas considerações, também vou deixar aqui aberto para você. Tudo bem, Clara, Vanessa, todo mundo que está aqui. Muito, muito, muito obrigada a vocês, né, pela essa oportunidade da gente trazer esse problema, né, e discutir sobre isso com esse grupo tão importante. Eu fico à disposição de vocês, viu? Podem me mandar aí as perguntas, e a gente também pede ajuda aos universitários que a gente tem por aqui nas nossas equipes. E se precisarem também algum outro material, alguma coisa também, estou à disposição, tá bom? Da equipe, de vocês que estão. E parabéns a vocês que estão fazendo esse curso. Fico muito feliz e, enfim, estamos juntos e juntas e seguimos caminhando aí nessa responsabilidade coletiva, como você disse, Clara. Ô, Clara, boa Bom, noite. Deixa eu Pessoa que te fazer sofre, uma uma pergunta criança, antes uma de mulher, violência, finalizar. todos nós sofremos juntos, né? Obrigada. Bom, para finalizar, eu gostaria só de lembrar que
Semana que vem a gente tem mais aula. Falaram também aqui, a gente vai ter a nossa aula 4. Falaram aqui sobre grupo de WhatsApp. Nós não somos responsáveis pelo grupo de WhatsApp dos alunos, tá, gente? Nós não estamos lá. Os meios para entrar em contato conosco aqui da organização da aula são o e-mail institucional e o Google Classroom, tá? Outros meios de comunicação não estão conosco. O grupo de WhatsApp não é com a gente. Então, semana que vem a gente vai ter nossa aula 4. Eu espero todo mundo aqui de novo. E por último, eu quero agradecer Vanessa por estar aqui com a gente. Bem-vinda, Vanessa, e bem-vindos a todos. E boa noite a todos e até a próxima. Obrigada, gente. Beijos e Boa noite, carícias. Keila. Muito obrigada, em nome da Comissão Nacional de Imigração. Muito obrigada a todos. Boa noite e até semana que vem. Um bom descanso para gente, bom restinho de semana, boa quarta-feira e até mais. Até, Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.